Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, na aula de hoje nós trabalharemos os direitos básicos do consumidor. O direito básico é essencial para todo o nosso código. Claro que alguns direitos, como será visto em outros momentos do código, eu falarei rapidamente nesta aula, joia? E a gente vai rever em outras aulas esses direitos, ok? Outros só terá aqui, então a gente tem que se concentrar nesses direitos que só aparecem aqui no artigo 6º. Então vamos lá. São direitos básicos do consumidor, o mínimo que o consumidor tem que ter respeitado em qualquer relação de consumo. 1. A proteção da vida, da saúde, da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Senhoras e senhores, eu posso fazer um produto que mata? Eu posso fazer um produto que explode? Claro que posso, senhor. Imagine uma gasolina que não explode, tem graça, senhores? Claro que não. Eu posso fazer um produto que mata? Veneno, por exemplo? Claro que eu posso, senhores. Certo? Imagina um veneno que não mata, eu vou comprar naftalina para matar barata, só se tiver boa pontaria, certo? Senhores, posso? Posso. O que é assegurada a proteção da vida, da saúde, da segurança contra os riscos provocados nesse fornecimento. Joia? Então o fornecedor tem que se adequar. Eu digo aquele incidente muito trágico que aconteceu lá em Santa Maria, com a Boate Kiss, senhores, se tivesse sido respeitado o artigo 6º, senhores, não teria acontecido, porque o fornecedor teria o dever de informar que ele não pode utilizar e que falar, não vou lhe vender porque o senhor me disse que vai utilizar esse sinalizador, que é para uso externo, dentro, não posso te vender. Quer ver só? Olha lá, é um direito básico do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Então, o senhor vai utilizar esse sinalizador internamente ou externamente? Ah, eu vou usar internamente, então eu não posso lhe vender esse aqui, porque esse aqui, embora custe R$30, ele é para uso externo. Esse aqui custa 150 para uso interno. Não, mas eu não vou lhe vender porque o senhor está pondo em risco a vida de pessoas. É assim que tem que se proceder. Que mais que é um direito básico? Olha lá, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então veja só, tudo tem que estar muito claro na relação de consumo. Este produto vem nesse preço, nessa qualidade, nessa quantidade, parari, parará, esse é o tributo que incide, parari, não pode enganar o consumidor, não pode isso acontecer. O que mais que é um direito básico do consumidor? 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, você vai visualizar isso lá no artigo 37, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas lá no artigo 39 e cláusulas lá no artigo 51, abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Faça um asterisco no inciso 5º, cuidado com isso aqui, olha lá. É um direito básico do consumidor, grifa com duas cores. A primeira delas, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Para por aí. Então você está assinando o contrato, assinou, tem uma cláusula desproporcional, é um direito básico a revisão dessa cláusula. Agora, mais do que isso, grifa com outra cor lá, olha lá. Ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa. Então, quando eu assinei o contrato, esta cláusula não era excessivamente onerosa, mas no transcorrer do contrato, supervenientemente à execução do contrato, esta cláusula tornou-se excessivamente onerosa. E aí é um direito básico revela. Olha que coisa espetacular que é o artigo 6º, inciso 5º. Muito cuidado com isso aqui. Joia? Então vejam, alguns autores chamam isso de teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva ou rebus sic stantibus, em contraponto a pacta sunt servanda. Joia? Cuidado com isso aqui.
Cuidado que também o STJ já disse que isso não é teoria da imprevisão, porque não precisa ser imprevisível. Diferente do que acontece no Código Civil, aqui basta que se torne excessivamente onerosa, de maneira supervenientemente. Por isso que o mais adequado é chamar isso de teoria da onerosidade excessiva. Então, eu assinei o contrato, ela não era excessivamente oneroso, mas no curso do contrato alterou a situação e tornou excessivamente oneroso, é um direito básico do consumidor, esta revisão. O que mais que é um direito básico? Olha lá, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Tem diversas ações que podem ser propostas, previstas lá no artigo 81. Vai? Que mais? O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, dentro do Ministério Público, as promotorias de defesa do consumidor, dentro dos PROCONs, o auxílio, a orientação ao consumidor, dentro do Poder Judiciário, a gratuidade nos juizados especiais e nas varas especializadas, joia? Asterisco no inciso 8º. Asterisco no inciso 8º, senhores. Olha lá. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Muito cuidado com isso aqui. Senhores, algumas pessoas, e a própria FGV em várias questões cobrou isso de maneira inadequada, joia? Embora a questão estivesse alternativa dada como correta, ela era correta, mas a inversão do ônus da prova é um calo para a FGV na nossa prova, joia? Porque parece que eles não entendem, porque existem, além do artigo 6º, inciso 8º, outros momentos que também existe inversão do ônus da prova. Artigo 12, parágrafo 3º, artigo 14, parágrafo 3º, artigo 38, joia? Agora, no artigo 6º, inciso 8º, como é que funciona isso? A inversão do ônus da prova é regra ou exceção? Exceção. Então, vamos lá. Então, a inversão do ônus da prova para o artigo 6º, inciso 8º, é uma exceção, senhores, joia? A critério do juiz. Segundo regras ordinárias de experiência, ele vai analisar se o consumidor é hipossuficiente ou isso despenca em prova, dizendo que o critério é um e outro, tem que ter os dois juntos, senão não pode inverter. Não. Ou hipossuficiente ou verossímil. Pode ter os dois juntos? Pode. Não tem problema nenhum. Um e outro. Aí no E não significa somatório, só dizendo que é um e outro, alternativas. Joia? Agora, o que ele está dizendo é verossímil. Então é hipossuficiente, mais frágil, mais vulnerável. Ou o que ele está dizendo é verossímil, se parece com a verdade, tem fumaça do bom direito, joia? Tem fumus bonus iuris, tem plausibilidade jurídica, expressões que já apareceram na nossa prova, joia? Ou um ou outro, presente qualquer um dos dois requisitos, o juiz pode ou deve inverter o ônus da prova? Deve, senhores. Presente qualquer um dos requisitos, o juiz deve, não é discricionário, inverter o ônus da prova. E agora, o consumidor alega, mas é o fornecedor que tem que provar que o que ele está dizendo não é verdade. Joia? A regra para o processo civil, mesmo com a alteração do código, é que quem alega tem que provar, até porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas do direito do consumidor, excepcionalmente, para o artigo 6º, inciso 8º, joia, a critério do juiz, segundo regras ordinárias de experiência, o juiz vai analisar. Há muita discussão se ele pode fazer isso no início do processo, se ele pode fazer isso na sentença, o Poder Judiciário já disse que pode fazer a qualquer tempo, ok? Mas o ideal seria, no primeiro momento do processo, o juiz, até porque o fornecedor tem que se defender, né? E sabendo que está invertido o ônus da prova, mas eu já vi várias situações de inversão do ônus da prova na sentença, joia? Isso acontece na prática, ok? O juiz, ele vai analisar se o consumidor é hipossuficiente ou verossímil a sua alegação, e aí ele vai inverter o ônus da prova.
já no despacho inicial. Na prática também fica lá um despacho padrão no processo eletrônico, se for inversão do ônus, se for correlação de consumo, fica invertido o ônus da prova. Também tem isso na prática, né? Mas o que importa para nós é a teoria, para a gente marcar o X no lugar certo. O que mais que é um direito básico do consumidor? Olha lá, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Por isso que é uma maravilha, senhor, né? Se não é, a gente tem que exigir. Joia? A gente tem que exigir, porque isso é um direito básico do consumidor. E o que mais? Aqui está dizendo no artigo, no parágrafo único, é uma recente alteração do código, então a gente tem que tomar cuidado que as informações desse artigo têm que ser acessível para as pessoas com necessidades especiais. Óbvio, né? Não precisava nem dizer isso, porque já deveria ser assim normalmente, né? Teve uma aluna que era a portadora de uma deficiência visual, ela não conseguia comprar um suco Maguari, porque não está escrito em braille qual é o sabor do suco. Olha o desespero. Quiçá os produtos que são potencialmente perigosos ou nocivos, esses são piores ainda, joia? E o artigo 7º, para a gente matar esse assunto, diz o quê? Que esse direito básico é o mínimo. Outras leis, tratados internacionais, analogia, costume, regulamentos podem acrescentar direitos, mas ninguém poderá suprimir os direitos que a gente viu. Entenderam, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até mais.